Eu vou ler João capítulo 10, versículo 16, que diz assim: Ainda tem outras ovelhas que não são desse aprisco, também me convém essa, agregar essas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor, né? Haverá só um que irá conduzir o rebanho, que é Jesus Cristo. Por isso que ele disse que ele era o caminho, a verdade e a vida, que ninguém iria ao Pai se não fosse através dele. Quando Jesus falou assim, há outras ovelhas que não são desse aprisco, me convém agregar um aprisco só, Jesus estava falando de nós gentil, né? Por quê? Porque aqueles judeus já convertidos ao cristianismo, que aceitou Cristo como Senhor e Salvador, ele falou para eles que haveria outro rebanho que ele haveria de agregá-la junto com aquele aprisco dele, que só tem um aprisco e só um Senhor, só um pastor, que é Jesus Cristo. Então Jesus Cristo falou dessa forma. Não é a religião A, B, C que vai agregar numa só religião e essa será escolhida, que é escolhida por Deus aqui na Terra. Não tem nenhuma religião que é escolhida por Deus. Jesus estava falando do gentil, que somos todos nós que não nascemos em Israel. Pode ser que se eu, talvez, pelo meu sobrenome, alguém fala, eu já vi que nós somos descendentes do judeu sefardita, né? Mas ninguém sabe, eu não sei. Quem é que sabe, né? Ninguém sabe, mas Deus sabe. Então não é uma religião que é melhor que a outra e que uma é a rainha de todas as religiões e sobre elas agregarão todas as outras religiões, não. Deus está falando dos gentios que serão agregados junto com aqueles judeus que foi convertido ao cristianismo. E tem só um pastor. Onde ele fala, ele é bem claro nesse texto aqui, ó. Jesus, ele é bem claro. Ainda tem outras ovelhas que não são desse aprisco, também me convém agregar essas, e elas ouvirão a minha voz. Ele falou a minha voz, a voz de quem? De Jesus. Ele está falando, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Só ele será o pastor, ele é o sumo pastor, ele é o pastor dos pastores. E depois que vinha a parte final, quem vai pastorear as ovelhas não será pastores terrenos, será o pastores espirituais, porque Deus designou vários pastores aqui na terra para conduzir o seu rebanho através das religiões, através das igrejas. E muitos estão pregando essa conversinha aí de desigrejados. Isso é, se você tem saúde, a sua saúde física, mental tá boa para congregar, congregue. Lógico que numa enfermidade tem pessoas que estão passando, no meu caso eu estou passando uma enfermidade, que eu não vou aqui relatar o que acontece comigo durante o dia, né, devido à enfermidade, e isso está me afastando um pouco. Mas isso não me impede de estar em comunhão o tempo inteiro com meu Deus. Eu procuro o máximo estar em comunhão com meu Deus, porque eu não sei viver sem estar com Deus, falando de Deus. Então isso acontece. E quando Jesus ainda falou dessa outra ovelha que não são desse aprisco que me convém agregá-lo, ele orientou quem para agregar essa outra ovelha que são gentil. O apóstolo Pedro, ele não acabou não agregando. Ele falou, Pedro, tu me amas, então pastoreia, apacenta, pastoreia o meu cordeiro, que o cordeiro é o que? Filho da ovelha. E eram os filhos dos cristãos convertidos judeu. Aí ele falou, Pedro, tu me amas, então apacenta minhas ovelhas, que era o povo judeu. Aí depois ele falou de novo, Pedro, tu me ama? Ele já falou irado, tu sabes que eu te amo, Senhor. Então apacenta minhas ovelhas. A segunda ovelha que seria o povo gentil. E ele não apacentou. Precisou Deus intervir no caminho de Paulo, e depois Paulo foi o que apacentou o gentil.
Por isso que ele é tido como apóstolo do gentio. Entendeu? Então é dessas ovelhas que Jesus estava falando, né? Que era o povo gentil, que precisava ser colocado junto com o mesmo rebanho do aprisco do povo judeu que se converteu ao cristianismo. Nem era cristianismo, né? Mas que tinha Jesus como Senhor, que ele falou que é um só Senhor. E um só Senhor e um só rebanho. Um só povo, espiritualmente falando. Era disso que Jesus falava. Entendeu? É disso que Jesus falava. Então a gente tem que entender essas coisas. Eu não posso menosprezar ninguém. Eu tenho que ensinar as pessoas que Jesus é o caminho, o único caminho. É a única verdade. Então, se eu estou fazendo isso, eu estou procurando ser corretamente é, é, correto com a palavra de Deus. Eu não posso desvencilhar do caminho e da palavra de Deus para tentar agregar os meus pensamentos, o meu querer, os meus interesses. Não, a palavra de Deus ela é clara. Para pensar nisso aí. Então essas outras ovelhas somos nós gentios que não nascemos lá em Israel. E por que Jesus se procurava tanto? Porque na realidade esse outro povo gentil, que eles tinham também como de samaritano, era um povo de Israel. Foi dividido ali, ficou as 10 tribos para o lado do norte e 2 tribos para o lado do sul, né? Mas era o mesmo povo e eles pegavam depois e chamam samaritano porque é de Samaria ali naquela região ali. E aí o que acontece? Eles pegavam e faziam discriminação e Jesus não queria isso, que Jesus queria agregar eles também junto com o povo de Israel e Jesus sabia também da imensidão do mundo e do que o mundo se transformaria e ele queria que se tornasse um só rebanho e tendo ele como Senhor e Salvador, porque ele foi bem claro aqui, ó. E eles ouvirão, eles somos nós, gentil. Ele está falando eles, eles, e elas ouvirão a minha voz, né? Aquele povo gentil, aquele rebanho ouviria a voz de quem dele. É isso aí, eu queria agradecer a todos que assistem meus vídeos, né? E queria também desejar a todos uma excelente semana, né? Que Deus venha abençoar todos nós, né? Nos conduzir e nos guiar, né? É isso aí. Deus abençoe e que todos tenham uma excelente semana.